Olá! Oi, Daisy, Jéssica, Lara, Danilo. Vamos esperar, daqui a pouquinho a Rebeca vai entrar. Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre reabilitação pós-prematuridade. Fisioterapia, por que fazer. Acabei de ver que eu entrei antes. Estava marcado para as 9, eu entrei um pouquinho antes. Gente, hoje vocês vão conhecer a Rebeca. Vocês vão amar a Rebeca. Ela é muito 10. A primeira fisioterapeuta do Léo, meu filhote. Aqui. Estão me ouvindo bem, pessoal? Oi, Rê! Olá, Ayla. Tudo Oi! bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, boa noite. Boa noite, que bom te ver, que saudades, como sempre, né? Eu sempre falo. Ai, que saudades de vocês! Saudade de você do Leozinho. O último encontro foi na Reatec agora, né? Foi sim. Tem até foto. Então, eu tava falando pro pessoal aqui. Ai, eu vou colocar o. Vamos ver se dessa vez eu acerto, Rê. Põe Vou o tema no colocar. fixado, né? Vamos ver. Quer ir Eu falando, eu vi, coloco parece que. aqui, daí você fixa, se Ah, você eu quero. quiser. Não, Ah, você tá. pode fixar. Acho que você consegue, né? Ou não? Vamos tentar. Fixar. Tá. Pessoal, só um pouquinho de paciência que a gente tá fixando o tema aqui para quem estiver Deixa eu ver aqui. entrando. Reabilitação pós-prematuridade. Ih, eu coloquei fisioterapia, pós-prematuridade. Pronto, mesma coisa. Você que fixa, Ayla, eu não consigo fixar. Você é hostess à Ah, noite. tá. Deixa eu ver. Fixar. Acho que agora foi. Isso? Vai ficar. Isso, perfeito. Joia. Ai, que bom. Gente, seguinte, vamos lá. Já tem 16 pessoas, acho que já dá pra gente começar. Então, hoje a gente vai falar sobre reabilitação pós-prematuridade, né? Por que fazer a tal da fisioterapia? A gente vai conversar com a Rebeca. Rê, eu confesso que quando eu comecei a ler o teu currículo, eu senti uma saudade bem grande de São Paulo, de Ah, vocês na clínica. Bom, deixa eu puxar aqui, né? Eu preciso falar. Vocês foram para mim uma faculdade aí em São Paulo. E boa parte do que eu trouxe para o mundo adaptado, né? A seriedade, a preocupação, tanto com a qualidade do conteúdo, com a hum. qualidade de vida das famílias, eu aprendi com vocês aí, tá? Eu aprendi Ah, que muito com gostoso. vocês. É claro que talvez tenha o fator primeira clínica da vida do Léo, né, envolvido, Sim, mas eu precisava falar o quanto eu admiro vocês, que né? Mais uma delícia, vez. Carla. Ó, a Carla Então, acabou de gente, não. entrar, a físio também, que Ah, oi, juntas com o Carla, minha Leozinho. xará. Ah, uma hora a gente vai fazer uma live também, já combinei com ela. Então, gente, assim, eu vou apresentar a Rebeca. Não se assustem com as qualificações dela, sério, não se assustem. É Mas é muito importante tempo, né? falar A gente vai passeando pelos muitas, cursos. sim. Mas é importante, né, falar a maioria delas, porque de repente, enquanto eu for falando, de repente
acende uma luzinha assim na cabeça de vocês, né? Ah, eu tenho que perguntar sobre isso. E aí já vira uma pergunta aqui para a live. Então, Tá. já deixa a Rebeca falar. Prometo que ela vai falar bastante hoje. Então, eu fiz uma cola aqui. Então, vamos lá. A Rebeca é fisioterapeuta, pós-graduada em reabilitação neurológica, em terapias manuais. Ela tem formação no conceito neuroevolutivo Bobat, curso avançado de manuseios e facilitação, integração sensorial e recursos terapêuticos. Depois você me corrige se eu falar alguma coisa errada, tá? Curso avançado em avaliação e tratamento de crianças com níveis GMFCS 4 e 5, ênfase nos resultados funcionais, o PediaSwitch, né, o Switch Therapy, na Flórida, nos Estados Unidos. Curso de formação nas áreas de avaliação funcional da deficiência visual, cortical. Não sei falar isso aqui. Alberta, acho que foi em Alberta, As isso? escalas de avaliação AMES, né? Que é a escala Isso. Alberto Entendi. Não sou da área de fisioterapia, então eu não sei os termos. Tranquilo. E fui eu quem quis falar tudo isso, tá, gente? Porque aquilo que eu comentei, eu acho super importante a gente comentar das qualificações aqui para vocês entenderem o porquê de tudo, né? No contexto total da live. Terapia motora cognitiva, bandagem elástica funcional, né? Que é o kinésio e o dynamic tapping. Teratogs, treinamento funcional, core. É isso? Core 360 é o instituto que dá o treinamento funcional, as fases de formação, que eu fui de orelhada, porque isso daí é para educador físico, na verdade, é uma formação que eu quis, por curiosidade, para agregar os exercícios funcionais dos adolescentes e adultos que a gente atende. Entendi. Bom, psicomotricidade, treino de marcha suspensa, ecoterapia, tinha até esquecido da ecoterapia. Muitos Você anos com é fera, hipoterapia, e também tem diversas participações em apresentações de trabalhos científicos, congressos nacionais e internacionais. Além de tudo isso, ela consegue ser fisioterapeuta na clínica, sabe, gente? Ela é diretora da Espaço 7. Então, pessoal, já aproveitem para seguir o perfil da Rebeca, né? Que é esse que está aqui fixado aqui no post, na live. E, Rebeca, vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta simples, né, para a gente que já está nesse meio, né, em tratamento com as crianças, né? Mas para quem está assistindo e não sabe nada do que a gente está falando, não tem a menor ideia, eu quero que você comente um pouquinho, né, o que é a neuroreabilitação. E seja muito bem-vinda aqui na live. Muito feliz que você está aqui. Super agradeço o convite, acho que minha imagem melhorou, eu tirei o Wi-Fi aqui, meu Wi-Fi não estava muito bom. Super agradeço o convite, é uma honra, na verdade, ter visto nascer o Mundo Adaptado e ter conhecido o Léo e entrado na jornada de vida de vocês, né, nesses momentos que a gente vai se encontrando na clínica. Eu acho assim, o termo reabilitação neurofuncional, né, o termo funcional está muito em moda ultimamente, mas quando a gente pensa em neuroreabilitação não tem como não ser funcional. E quando a gente pensa em reabilitação pediátrica, né, o funcional, a gente fala que a função da criança é o brincar. Então, a reabilitação neurofuncional é um termo amplo, guarda-chuva que engloba todos os profissionais que podem atuar em algum momento de vida das crianças. Não digo que para todas as crianças elas precisam de todos esses profissionais, mas essa lista engloba o fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicoterapia, pedagogia ou psicopedagogia, a educação física, a musicoterapia, a educação física, o esporte adaptado, a natação adaptada. Então, são vários, além das especialidades médicas, que a criança muitas vezes vai passar com algumas especialidades, na área da reabilitação neurofuncional, na área dos programas terapêuticos, a gente tem esses profissionais que atuam. Algumas clínicas contam com serviços multidisciplinares e em outras realidades o paciente vai passando individualmente em consultório ou atendimento domiciliar. Entendi. Até chegou algumas perguntas aqui, eu espero que uma das mães que me perguntou, ela entre, senão eu faço a pergunta por ela para ficar gravado, para ela assistir depois.
Mas a gente, né, a live, a gente está falando hoje de fisioterapia pós-prematuridade. Então, o que que para você, né, o que que você pode me dizer sobre intervenção precoce? O que é intervenção precoce? Por que que é tão importante a gente já pensar na fisioterapia ou na reabilitação como um todo, né, já Sim. dentro da UTI neonatal? Isso, a gente tem um olhar, na verdade, a reabilitação precoce às vezes é vista como nos primeiros meses de vida, né? Mas esse termo engloba os 3 primeiros anos de vida da criança. E quando a gente pensa em prematuridade, em UTI neonatal, eu não atuo em área hospitalar, em UTI neonatal, então meu atendimento é clínico pós-alta das É crianças. diferente, né? É diferente, a especialidade é diferente, mas a gente tem um contato muito próximo com o físio de UTI NEO, porque depois tem o encaminhamento e a ponte do que vão passando para a gente as crianças quando tem a alta. Mas a intervenção precoce é o olhar que a gente vai ter para essa criança prematura, que é o nosso tema de hoje, essa criança prematura, dentro de vários aspectos dela. Então, não só a fisioterapia do pós-alta, né, na prematuridade, mas o olhar da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, muitas vezes já começa, ou no UTI neonatal, deveria começar, ou no acompanhamento domiciliar, né? A gente estava conversando um pouco antes, a gente tem um momento muito delicado, onde, depois se você falar um pouquinho da sua história com o Léo também, assim, você passou por um susto danado, né? Aquela criança com pressa de vir ao mundo, com 20 e poucas semanas, e aí, aqueles primeiros momentos onde a sobrevivência estava em jogo foram atenuados, a gente consegue estabilizar a criança, daí consegue ter alta para casa. E aí a gente tem um novo mundo que se abre. E quando que esses profissionais têm que entrar? Desde cedo, né? Ainda não é a realidade de grande parte dos serviços fazer esse encaminhamento. A gente tem, infelizmente, muito olhar para a fisioterapia respiratória. Quando a gente pensa no prematuro, a gente tem uma imaturidade do pulmão. Então, o que os médicos acabam muito indicando é a fisioterapia respiratória, que é a grande especialidade do home care, do serviço de home care. Mas isso depois para o olhar da parte motora e não só da fisioterapia, mas na questão de deglutição, que se não foi o olhar da fono para a amamentação, acaba ficando em segundo plano, até a fase de introdução alimentar do bebê. A questão sensorial e do brincar da criança também, que a terapia ocupacional vai ser englobada. Isso tudo acaba ficando muito dormente. Pouquíssimas famílias chegam para a gente dizendo que com 2, 3 meses de corrigida já em casa, a criança ela já tinha essa abordagem. Ela tem a parte respiratória, mas depois, quando não está sentando, quando não engatinhou, quando não andou, aí vamos pensar, então, na intervenção precoce, que daí já é mais tardia do que precoce, da reabilitação neurofuncional. Eu acho que aqui cabe a gente falar uma coisa que a gente conversou agora há pouco, né? Que aconteceu comigo, né? Então, e também eu já vi você falar sobre isso, eu acho que é bacana você comentar aqui também. Que os pais, né, eles acabam sofrendo tudo que, né, desde a UTI, quando tem a notícia, né, da situação da criança, se tem deficiência ou não, isso, o sofrimento, na verdade, acaba vindo das duas formas. Mesmo que não tenha, o fato já da prematuridade já é complicado, né? E a gente comentou, né, sobre quando os pais acabam sendo muito assim, como que eu posso dizer, mas a gente acaba ficando com a casca grossa, mais ou menos isso, né? Porque tudo é difícil, né? Então, quando a gente vai para casa, né, é aquilo que você falou. Eu, pelo menos com o Léo, né? O Léo ficou 5 meses na UTI e eu estava num dos melhores hospitais de São Paulo. Eu tive essa oportunidade e mesmo assim, em nenhum momento eu vi algum protocolo, né, para se conversar sobre a reabilitação do Léo quando ele saísse daquele período ali hospitalar. E eu fui para casa, né, com o home care, junto com o Léo, com o meu marido, e assim, durante um período, o Léo teve todo o atendimento com a home care, né, ele teve a fisioterapia respiratória, teve também fisioterapia motora em casa, mas assim, quando a UTI, quando a home care, né, o plano de saúde comentou com a gente que aquele período, né, estaria acabando e que a gente teria que ir para uma clínica,
eu quase tive um surto, eu e meu marido, né? A gente queria brigar com o mundo inteiro, porque como assim vai tirar a home care do meu filho? Não é bem assim. E eles falavam pra gente assim, Carla, o Léo precisa ir para uma clínica, ele precisa dos equipamentos. Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, não sabia o que era equipamento, né? Eu tinha uma bola em casa, eu tinha os tatames ali no chão, os brinquedos, mas eu não tinha a menor ideia. Então, até escrevi, né, no flyer digital aí que a gente disparou, que se eu tivesse realmente recebido essa abordagem já dentro da UTI neonatal, talvez eu tivesse procurado antes, seria muito mais fácil o entendimento, eu já estaria preparada, né, para aquilo. Então, assim, em algum momento eu saberia que o Léo teria que receber a fisioterapia dentro de uma clínica, independente, aí assim, independente da avaliação, né? Teria que pelo menos ser avaliado, né? Se existiria necessidade ou não, pelo menos uma avaliação, né? No caso dele, a gente já sabia que a fisioterapia era importante, mas existem prematuros que, né, precisa da avaliação para entender se vai ter essa necessidade. E vocês são as melhores pessoas. Então, a abordagem é totalmente diferente de uma home care para uma clínica. E o que eu fiz? Eu fui procurar na internet, assim, eu tive muita sorte de estar perto de vocês, né, de morar perto da clínica de vocês, e conhecer pessoas assim com tanto conhecimento. Então, assim, eu sempre falo, eu fui direcionada, né? Por Deus, porque não sei como eu encontrei. Ah, enfim, então me fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa abordagem dos hospitais, das UTIs, o porquê que isso é importante, né? Qual que é a diferença? O que faz diferença na vida de uma criança prematura? Se começar antes ou depois. É Isso, a isso. gente tem os dias de ouro, né? Os 1000 dias de ouro do desenvolvimento infantil. Então, quanto mais cedo a gente começa, a gente tanto entra com as abordagens na estimulação, quanto a gente previne a plasticidade mal adaptativa, o não estímulo para o sistema nervoso central, as deformidades musculoesqueléticas, o mau posicionamento, né, os chamados vícios posturais. Então, tudo o que acontece que a gente consegue tanto intervir na estimulação quanto prevenir outras questões. Quando você diz de como seria essa avaliação, a gente tem hoje em dia muito bem disseminadas escalas, os instrumentos de avaliação que têm alto poder preditivo dos déficits motores. Mas isso também é muito delicado, porque quando eu aplico uma escala onde eu tenho 95% de chance de um quadro motor grave, essa informação tem que ter muita sensibilidade para ser passada para os pais, porque a gente não pode nunca sentenciar a vida dessa criança com instrumento de avaliação precoce. Mas sim, ele pode guiar e a gente mostrar para os pais que precisamos ter um olhar sério, para conseguir trazer essa criança no melhor desenvolvimento motor possível para o quadro dela. E isso cada criança vai mostrar. A gente, infelizmente, ainda tem aquela frase clássica que ele nunca vai andar, ou que ele nunca vai falar, assim, e que os pais ouvem isso, parece que a gente não está em 2020, né? Quando a gente recebe um paciente que vem falando que ouviu isso, enfim. Não dá para ninguém sentenciar ninguém, mas os instrumentos de avaliação são altamente eficazes para guiar e trazer conhecimento para os pais também. Essa conversa tem que ser muito transparente, desde pequenininhos. É claro que o profissional tem que ter uma sensibilidade de entender que ele está entrando numa jornada de vida dessa família, né, desse bebê, dessa criança. Então, em que momento você está chegando e quais informações você vai priorizar para passar? É muito importante essa conversa, né? Então, a gente não pode chegar descarregando 1000 orientações para uma família que está se adaptando a um pós-alta, se adaptando a uma realidade, um recém-diagnóstico. Tudo isso vai ter que ser muito, muito bem sentido e o tato do profissional para ir aos poucos priorizando as informações e deixarem elas serem digeridas e assimiladas. E hoje em dia a internet está aí para grande parte dos familiares que já saem atrás de informação.
mas também não deixar tirar o ânimo, né? Não só a esperança, mas o ânimo da descoberta desse bebê. Então, cada criança tem um potencial enorme para mostrar para a gente dentro das suas limitações. Nós não temos como determinar quais vão ser elas em longo prazo. Mas hoje, se eu encontro o Léo e eu sei que ele pode ter uma limitação numa resposta, num acompanhamento ocular, tá? Eu vou ajustar brincadeiras para ele me mostrar o máximo de potencial que ele tem dentro das limitações dele de hoje. Então, os instrumentos vão trazer bastante isso. Acho que a gente ter essa sensibilidade na conversa e na transparência na conversa com as famílias é de toda forma essencial. Esse momento que você descreveu, que eu acho também muito importante, de quando acabou assim, quando o home care não basta mais, né? Eu tive uma live na semana passada com a Ana Luísa, da Helper Kids, que faz atendimentos domiciliares de bebês, e a gente estava discutindo muito isso. Muitas vezes tem uma resistência muito grande das famílias para sair do ambiente protegido, porque esse bebê era de risco, ele, né, precisa de mil auxílios, mil suportes, que você sabe muito bem, e de repente você vai ter que ir para o mundo com ele buscar profissionais. Isso é muito delicado. E daí, quando você se depara com outros profissionais em clínicas, você vai também ver não só bebês de UTI, porque quando você estava com mães de UTI, você estava todo mundo mais ou menos no mesmo caminho dessa jornada. Quando você se encontra numa sala de espera de uma clínica de reabilitação neurofuncional, você vai encontrar bebês, crianças, dependendo da clínica, claro, mas você vai encontrar bebês, crianças, adolescentes. E aí, como você se depara com tudo isso e como vai ser digerido por cada pai? É interessante realmente essa abordagem, porque pensando por esse lado, né, quando a gente sai do hospital, a gente tem passa por um processo, né, e os médicos são claros, a gente não pode sair de casa muitas vezes por um bom período, né, para poder, enfim, a criança se adaptar com o meio, com o ambiente e tudo, e realmente, então entra naquilo que a gente tinha falado no começo ali, né, quando a gente perde muitas vezes a home care, ou mesmo com a home care, a gente precisa procurar uma clínica, né? Porque é outra abordagem. Até vi uma pessoa que comentou que é totalmente diferente uma abordagem da outra, né? E não tem certo e errado, só é diferente. Isso não é melhor ou pior, mas são fases do processo de reabilitação, ou muitas vezes elas vêm concomitantes. A gente tem pacientes que fazem a reabilitação em casa e vêm para a clínica e a gente conversa com esses profissionais e tem uma troca para priorizar as orientações que vão ser feitas dentro de casa. E os desafios muitas vezes maiores que a gente tem mais equipamentos para fazer em uma clínica. E esse ambiente também é necessário, muitas vezes, o vir para a clínica, né? Ou se deparar com o mundo fora. E é um mundo novo, né? É algo que a gente realmente não está acostumado. Então, também é natural no início a gente colocar uma barreira, né? O pai e a mãe colocar uma barreira. Eu fiz isso. Eu briguei com o home care, eu briguei com o plano de saúde, né? Principalmente porque eu achava um absurdo. Então, mais uma vez, né, como é importante os médicos, né, pediatras neonatais, mas também os fisioterapeutas neonatais, né, os fisioterapeutas que estão lá dentro da UTI, já vão conversando com as mães, né, e com os pais, para mostrar qual que é a diferença de uma coisa ou de outra. A gente sabe que dentro da UTI é complicado muitas vezes, porque ali, qual é a prioridade? A prioridade é a vida, né? É salvar muitas vezes a vida daquela criança. Então, tem horas que nem se pensa, né, no depois. Mas em algum momento, e eu acho mais uma vez, isso deveria virar um protocolo, sim, né, isso precisa acontecer. Para o bem de todos, para o bem da criança e para o bem do psicológico dos pais que já passam por, enfim, N situações difíceis, né? Que todos os profissionais precisam estar muito, muito alinhados, assim, em como conversar com eles, né? Exato. Cada momento de vida, cada um está passando suas fragilidades, suas lutas diárias, suas expectativas, a realidade da família quando tem outros filhos ou quando teve outras perdas. Então, essa empatia, essa sensibilidade do profissional é essencial na hora do acolhimento desse primeiro momento do bebê prematuro que muitas vezes não está mais tão bebezinho e está saindo de casa.
e como que vai ser essa nova fase, né? A gente vê o bebê crescer, né, para os pais, você sentir que você está encarando uma nova fase. Essa nova fase talvez seja uma rotina de clínica, de sala de espera de clínica. É sensível no começo, mas é muito rico também a troca entre as famílias, a troca de experiências. Eu acho que isso traz também o não estar sozinho e você encontrar com uma outra mãe de criança que já está com 8, 10 anos de idade, enquanto você está com seu bebê de 1 ano, e vocês trocarem e essa ajuda. Claro que as redes sociais, eu acho que né, a gente está numa fase de lives sensacionais e compartilhando conhecimento, a gente poder alcançar pessoas de várias realidades, de várias cidades, e os pais conseguirem acesso a essas informações é essencial, para poderem justamente fazer o julgamento deles e as escolhas. Com certeza. Rê, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu tô vendo que tem bastante perguntas. O que você me Eu não estou sugere? anotando, tá me Nem passando eu. aqui, né? A gente teve algumas da caixinha, eu acho que algumas a gente puxa da caixinha, mas também a gente já entra para essas daqui. Eu vou puxar para cima, então, e a gente corre aqui Eu atrás. acho Você que quer se a passar gente não alguma da caixinha? responder, a gente Não, vai todo acabar. mundo vai ter Não, eu resposta digo aí. se não responder assim, né, devagar, Sim, a gente vai sim, se perder. Então vamos lá, né? Deixa vamos. eu. Meu Deus. Tô feliz, gente. Isso mesmo, podem mandar. Agora, onde que eu vou achar a primeira? Eu Vamos te lá. mandei a da caixinha, eu vou achar aqui Peraí, então peraí. Ah, você mandou no Whats? eu, eu acho que eu mandei no seu WhatsApp. Tá, deixa eu ver. Não estava olhando ele aqui, pessoal. Só um pouquinho. Ah, se eu não me lembro, era sobre todo bebê prematuro precisa fazer fisioterapia, uma delas, não era? Algo assim. Acho que foi a Regiane quem mandou sobre se todo bebê prematuro precisa fazer a fisioterapia no Tá, momento da alta. Isso depende, na verdade, mas dependendo do tempo de internação e do tempo de prematuridade, sim. Pelo menos avaliações, né, em escalas como GM, que é General Movements, com profissionais capacitados para isso, para ver como e acompanhar por um período esse bebê vai ser essencial. E cada profissional saber também até onde vai a sua especialidade, né? Isso que a gente estava falando. Você tem um home care que muitas vezes veio da alta hospitalar. Esse profissional, a qualificação dele vai ser diferente da minha. Eu uhum, não sou especializada em fisioterapia respiratória, eu não sei atender fisioterapia respiratória porque eu atendi há 20 anos na residência da faculdade, então não sei fazer isso e a gente não dá para todo mundo saber tudo. Então você saber com indicar para o certeza. colega, poxa, você vai ser mais especializado nisso, você é especializado, eu não sou, e a gente se complementa nessa atuação, é essencial. Muitos atendimentos domiciliares, a ela fez até um comentário aqui que discorda, né, que a qualidade em casa. E eu não digo de equipamento, porque eu acho que nós não somos, a gente não busca excelência de atendimento pela quantidade de equipamentos que você tem. Os equipamentos vão ajudar e também não tendo equipamento, todo mundo se vira quando você tem conhecimento. Então, o repertório de conhecimento de você ir atrás, e isso acaba muitas vezes tendo um custo que é diferente, infelizmente, na realidade de atendimentos por plano de saúde, de home care ou de algo assim. E, graças a Deus, hoje em dia a gente tem liminares de justiça que estão viabilizando atendimentos de pacientes que não poderiam pagar consultas mais elevadas, e a gente sabe que é uma jornada de vida longa, então não é uma reabilitação de coluna que você vai fazer 15 sessões, 20 sessões, e seu problema está resolvido. É, Então, isso é também um olhar delicado quando a gente pensa na reabilitação do prematuro que está começando de pequenininho e tem um tempinho bom pela frente, dependendo de cada caso. com certeza. Ah, eu consegui abrir aqui no meu Note. Fica mais fácil. Que veio bastante, né? Teve Sim. um pai aqui que perguntou, que falou que, né, a filha dele só começou a sentar com 9 meses. Parece que ele não sabia disso também, né? Sobre, enfim, que ele poderia fazer a fisioterapia. Tem uma fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta, mas ele corre, gente. Olha lá. Ele corre. Eu vou falar desse pai, então, que você tá Fala, falando, pode ir né? Então, quando a falando. gente Daí eu estava falando que procuro. muitas vezes a gente tem, a gente já sabe que a teoria O hierárquica, né, André.
de desenvolvimento neuromotor, ela não vem baseada no você só vai andar quando a criança engatinhou, quando ela sentou. Então, a visão que a gente tem de desenvolvimento motor, a criança atingiu aquela faixa, não aquela idade especificamente. Eu não vou aguardar ficar estimulando minha criança a sentar sozinha, se eu tenho muitas vezes um GMFCS 5, que não pode não atingir independência nessa postura, eu não vou aguardar isso para iniciar um ortostatismo no treino locomotor. Isso Calma, não Rebeca. dá mais. Calma. Vamos lá. O que é esse tal de GMFCS? Explica porque... GMFCS. Explica, eu acho que Na é verdade, é bacana. uma escala de classificação da paralisia cerebral das crianças, né? Até, hoje em dia está estendida até 18 anos de idade, então a gente tem uma escala de independência de comprometimento de função motora. Quando eu digo dos 5, então ela vai de 1 a 5. Tem até a versão dela traduzida no site da Ken Child. Depois, se alguém puder escrever aqui o site, senão eu escrevo para o pessoal buscar. Tem todo o detalhamento para você saber qual que é a classificação, mas o fisioterapeuta, sempre quem trabalha com neuropediatria, vai saber guiar e provavelmente essa criança já está classificada. Não é uma classificação engessada. Ela pode ter uma transição de uma classificação para uma variação ao longo da vida dela, né, para mudança de classificação. Mas isso é o que vai guiar muitas vezes a conversa entre os profissionais. Então a gente fala, eu estou com um nível 4, tal, eu já consigo visualizar mais ou menos a criança. Então acho que eu me atropelei falando um pouco nesse termo técnico, não, né? na verdade, não, na realidade, eu acho que os pais até sabem o que é, mas, bom, eu não sabia exatamente o termo, mas eu sei, assim, eu sei o grau, né? O Léo tem paralisia cerebral, que na verdade não é paralisia cerebral, nem encefalopatia crônica não progressiva, vulgo paralisia cerebral, grau 3, né? Que eu ainda discordo, eu acho que o grau dele é um pouco mais, deve ser grau 4, enfim. Do 3 ele diz da hemorragia? Do Léo, não? Sempre saiu com o grau 3, né? Mas algumas pessoas falavam 3 para 4, então a gente nunca teve, né, aquela certeza absoluta. Mas eu sei o que é, mas eu acho que muitas pessoas não sabem como é o nome do termo, né? Que é esse GMF. GMFCS, isso. É um termo Quando a em gente inglês. fala de um termo em inglês, mas você tem já a versão traduzida no site da Ken Child, a versão em português. Então, todo o manual dele, você consegue, olhando para sua criança, você vai saber entender mais ou menos o porquê que ela está nessa classificação. Então, uma classificação que no ramo da paralisia cerebral a gente usa bastante entre os profissionais, e os pais já entendem bastante para nortear algumas conversas, algumas intervenções. Quando ele estava falando, o André, né, que você falou sobre a filha que não sentou com 9 meses, né? Então, esse fato isolado não me diria como um valor preditivo para um atraso motor. Então, sempre o olhar, ele vai mais amplo do que um fato isolado do não sentar, ou demorou para andar, não rolou. A gente sempre tem que entender outros aspectos, né? Uma visão mais global da criança. Mas os marcos motores ainda norteiam muito a busca pelo atendimento. Então, quando a criança não atingiu o marco motor, eu digo, é o controle de cabeça, é o rolar, o sentar independente, engatinhar, ficar de pé e caminhar. São os grandes marcos do desenvolvimento neuromotor típico, que as crianças deveriam atingir por volta daquela idade, e que é o que norteia que os pais observem, principalmente quando é o primeiro filho. Então, a gente tem uma tendência de receber mais cedo as crianças que não tiveram orientação para buscar reabilitação, quando eles já têm mais de um filho em casa, porque aquela mãe, aquele pai, eles já olharam o irmão e falaram, puxa, mas nessa época eu acho que a cabecinha dele já estava mais firme, eu acho que ele olhava mais para mim e seguia o brinquedo, né? E daí ele começa, eu acho que não está tão correto esse desenvolvimento. Ninguém falou lá na UTI que seria um atraso, né? A questão da prematuridade ou de alguma ocorrência neonatal. Não disseram o diagnóstico, mas os pais que têm um irmão, têm primos próximos, já veem mais ou menos que aquele marco motor, que o desenvolvimento não está tão típico. Eu passei isso com a minha irmã, né? Não tinha outros filhos, mas a minha irmã tem um filho que era da mesma idade, a gente engravidou ao mesmo tempo, assim, bem parecido. E bem isso, eu acompanhava, né? Então, às vezes, ela
viajava aí até São Paulo, falou, meu Deus, mas está muito diferente, assim, né, a Sim, gente tentava entender o que precisava fazer, né, acompanhava. Aí tem uma outra exato. pergunta aqui. Sou fisioterapeuta e trabalho na prefeitura de Osasco, e lá acompanhamos mensalmente todos os bebês prematuros para uma intervenção da fisiomotora precoce. Bacana, né? Sim, Acontecer isso perfeito. numa É o prefeitura, nosso bem mundo legal. ideal, né? O mundo ideal, acho que Uhum, está tendo uma mudança grande, mas a gente ainda precisa dos profissionais de UTI NEO e do acompanhamento da alta para mostrar a importância desse acompanhamento. com certeza. Aí tem uma nutricionista. Meu filho nasceu de 31 semanas, tem paralisia cerebral, classificado como hemiparesia, mas vejo que. Olha, ele roda. Calma que eu já acho de volta, agora eu peguei o Tá. jeito aqui. Mas vejo que a fisioterapia ajuda demais na evolução das crianças quando se começa a intervenção cedo. Certeza, é justamente isso, né? Isso. A Tayane, Hum. vai me cortando, tá? Se você tiver alguma coisa para falar, me Tá. Não, eu corta. tô achando, achei mais duas perguntas aqui, daí você Eu me fala. agradeço muito todos os profissionais da UTI onde minha filha ficou, porque eles deixaram bem claro a importância da fisio pós-hospital. Ajudou para que ela Perfeito. tivesse intervenção precoce. Que legal! Olha que bacana. Excelente, Então já está excelente. acontecendo. Que Tem uma bacana. pergunta aqui que se existe algum protocolo na UTI do André, se existe algum protocolo na UTI para liberar um bebê prematuro, no sentido de ter tido PCI. Acho que eu já faço o link também de bebês com quadro de convulsão da Lori, com quadro de convulsão, vocês podem começar a estimulação de fisioterapia precoce no hospital, né? Então, você ter o protocolo, na verdade, para liberar, foi o que eu falei, eu não trabalho em UTI, então não sei como são os protocolos de liberação, mas dependendo de cada bebê, da fragilidade quanto a manuseios, isso pode ser limitante de alguns manuseios, algumas intervenções terapêuticas, mas de forma geral, essa terapia já acontece, se não englobando a parte respiratória, ou não como exercícios, mas muitas vezes a intervenção do profissional vai ser no posicionamento, em evitar deformidades, evitar mal posicionamentos, facilitar absorção de estímulos por um bom posicionamento do bebê, isso já acontece lá na UTI mesmo em incubadora. E a questão da convulsão, que está perguntando se o bebê com quadro pode começar a estimulação também no hospital, isso vai ser bem ajustado, isso depois quando vai para casa também, com as medicações. Então, o horário de medicação, o horário de Uhum. alerta, isso vai guiar muito um melhor desempenho nas terapias. Verdade. Inclusive o horário das terapias, né? O Léo é uma criança que não consegue fazer Sim, fisioterapia de manhã, ele não consegue. Ele e toma não tem por que medicação, insistir, né? ele tem aquele soninho do remédio, então não tem Sim. é doído assim. E não tem por que insistir nisso, porque ele não tem alerta suficiente para absorver também os estímulos. E daí você vai caracterizar ele como um bebê hipotônico, ou porque ele não tem interesse, né? Até quando a gente vai fazer a avaliação, principalmente dos pequenos, assim, qual o horário do soninho dele? Que horas você acha que ele rende melhor? É esse horário que eu quero a criança comigo, o bebê comigo. Eu não quero Sim. num pré-soneca, que ele vai sair daqui azedíssimo, né? No Aham. pré-almoço ou algo assim. Então, É, você guiar e os pais vão conhecer melhor do que ninguém o horário, o melhor horário da criança. com certeza. É, olha, a Ayla, achei que a primeira da Ayla, ela falou que ela fez tudo. Eu que me virei para procurar todo o tratamento das meninas, principalmente a respeito dos métodos terapêuticos. Bom, Ayla, você nem vou comentar aqui, né? Porque a gente sabe que você é uma super Super mãe de gêmeos. agilizada. Aham, ela dá um jeito em tudo e melhor, ensina, né? Ela ensina as pessoas. Então, Eu acho que ela com dissemina certeza. informações, né? É algo que é isso que a gente está falando das redes sociais, né? Você encontrar É, informação e você compartilhar ela, isso você consegue abranger muita gente, né? com certeza. Teve essa Ah, pergunta do padrão espástico, você achou? pode falar? Não, Gostaria de não. saber. Nutrir Auliane Azevedo. Gostaria de saber se o padrão espástico vai melhorando de acordo com a idade da criança, onde ela vai recebendo os comandos e entendendo. No caso, meu filho ele tem 2 anos e meio, com cognitivo preservado. Então, é claro que falando de uma forma geral, sem conhecer, né, o filho, mas essa questão do padrão, né, a classificação do tônus, de forma geral, muitas vezes ele é mal interpretado e mal classificado. A espacidade, ela cobre muito quadros distônicos, de
falando de forma geral, né? Mas vamos deduzir que ele tem, assim, a espasticidade pura, propriamente dita. O quadro motor, ele não é engessado, não é porque a criança com 2 anos e meio hoje tem esse quadro que a tendência dele seja ser sempre assim. Depende muito, principalmente cognitivo preservado, depende muito como que vai ser a ativação voluntária desse bebê, dessa criança, dos movimentos dele. Mas você tem uma tendência a se manter. Ele não vai ser um bebê, uma criança hipotônica, por exemplo. Então, se hoje ele é espástico, não dá para garantir, mas assim, é muito difícil que daqui 2 anos ele seja uma criança hipotônica. Porém, um padrão de movimento de hoje não quer dizer que vai ser para sempre esse padrão de movimento, porque quando a gente tem influência de atividade voluntária, né, intenção de movimento e maior ativação voluntária, você pode ter mudanças de padrões que estão estabelecidos agora no comecinho da vida da criança, que é o que a terapia busca bastante. Uhum. A gente ensinar o movimento. O Léo mudou muito o padrão dele, muito. Isso vem com o tempo, né? A gente não tem como deduzir. Olha, a Bia perguntou se o Pediaswitch é bom para qualquer criança. Não é para toda criança, qualquer criança, e depende do que a gente quer buscar, né, com o switch. Então, as vestes hoje em dia estão muito, como órteses dinâmicas, né, estão muito disseminadas e muito procuradas nas clínicas, e muitas vezes elas são confundidas no pacote de um protocolo de tratamento intensivo. Então, eu costumo dizer que assim, não tem um melhor ou um pior, mas são duas coisas diferentes, mas que podem ser trabalhadas juntas. Então, eu posso fazer um protocolo de tratamento intensivo com o uso de vestes terapêuticas, mas eu posso utilizar as vestes para um posicionamento fora de um contexto de tratamento intensivo. Então, não é para todo mundo, mas os protocolos de tratamento intensivo podem sim beneficiar grande parte da população, das crianças, né? Por você intensificar o estímulo. Acho que vocês faziam muito isso com o Léo. Usavam muito esse método com o Léo. O Léo não fazia o Pediaswitch nem o TheraSwitch, mas, né, até porque ele não conseguia, era muito tempo para ele, era muito pesado, mas vocês utilizavam todas as roupas, enfim, os elásticos, Isso. né? Tudo isso. A gente usar a estrutura de gaiola, de suspensões, você facilita, você viabiliza independência e posicionamento, né? E as vestes também podem dar a sensação do alinhamento para a criança. Muitas vezes, quando a mão do terapeuta, a gente só tem 2 mãos, então você não consegue posicionar aqui, fazer um controle de cabeça e estimular do outro lado. Então, a gente lança a mão sim, de equipamentos variados, mas isso não quer dizer que vai ser a veste do Pediaswitch ou de TheraSwitch. Você tem o TheraTogs, você tem FlexCorp, veste de neoprene, Benic. Tem várias marcas hoje em dia e cada uma tem suas peculiaridades que o terapeuta vai saber indicar certinho para cada criança. Com certeza. Eu acho que a gente pode dar um tempo nas perguntas, depois a gente volta e passar para uma nova, para a gente poder falar um pouquinho mais, né? Sim. E aí a gente vai respondendo, tá, pessoal? A gente não, né? Quem é a pessoa especialista aqui nesse momento é a Rebeca. Posso só fazer uma aba que eu não queria deixar de falar isso antes da gente começar? Claro, fique à vontade. Perguntando se não seria interessante o bebê fazer uma ressonância magnética durante o tempo de UTI, tipo um protocolo. Só para não esquecer isso, quando a gente pensa que nem toda lesão vai aparecer na ressonância magnética. Então, isso não dá para ser um valor determinante de iniciar uma terapia ou não. Então, né, a gente tem, por isso que os instrumentos de observação, que os 2 principais são General Movements e a Heine, vão ser muito mais válidos. Tem Baylis, tem TIMP, tem Alberta, tem outros instrumentos que vão ser utilizados de acordo com a faixa etária de cada bebê. Isso é bem, bem interessante também, falar um pouquinho do Léo, porque o padrão do Léo, quando a gente olha o exame dele, né, a ressonância, parece que não é ele, é outra criança. Porque, assim, a ressonância é muito mais grave do que as atitudes dele, do que os movimentos dele. Então, talvez, se for se basear somente por um exame, né? O Léo se alimenta pela boca hoje, mas ele saiu da UTI com gastrostomia. Mas a gente, né, fez um trabalho com a fono, fez todo um trabalhinho assim que não foi fácil no começo. Ele se alimenta via oral com comida pastosa, não qualquer alimento, mas um alimento pastoso. Ou seja, para os médicos, eles não acreditam que o Léo se alimenta via oral, entende? Então é algo que realmente tem que ser avaliado
né, é um conjunto e não tem como saber sem avaliação. Por isso é importante realmente conversar com o terapeuta. E, bom, não sei se você já falou um pouquinho sobre isso, mas se você quiser voltar para fazer algum comentário sobre os instrumentos de avaliação de desenvolvimento motor. Sim, Acho são que essas escalas que eu disse, né? Principalmente General Movements, Heine, Alberta, Timp, Bailey são os principais instrumentos que a gente tem hoje em dia. Alguns abrangem de 0 a 12, 0 a 18 meses, 24 meses, isso vai depender. Daí você tem de função motora grossa dos maiores, dos crescidinhos do GMFM, é diferente de GMFCS, GMFM vai avaliar a função motora grossa, e depois as escalas de cognição, daí você vai tendo de cada área, escalas, instrumentos validados internacionalmente, para serem aplicados para cada criança e por cada profissional. Ou seja, não tem um padrão. Na realidade, são provavelmente várias perguntas, né, que são feitas. Isso. E várias avaliações, e aí vocês provavelmente preenchem algum documento para chegar no resultado, né? E principalmente não só o resultado imediato, mas como fator de comparação do desenvolvimento. Então, é uma forma de você avaliar a eficácia, a intervenção do que você está aplicando e comparar esse bebê com ele mesmo daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. E até fazer um plano terapêutico dele. Claro, né? Então como que a gente está respondendo, você dá o panorama para os pais. Quando eu abro a planilha da escala, né, a cartilha da escala, você já tem mais ou menos o que eu estou esperando desse bebê, mais ou menos nessa faixa etária. Então, qual que vai ser o nosso próximo passo, o que a gente está estimulando? Legal. Bom, sobre a abordagem centrada na família, né? Que é essencial desde o início, também você comentou. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Eu acho que não tem como não ser centrada na família, né? Isso que eu disse do comecinho, a gente está entrando na jornada dos pais e ninguém melhor do que os pais para conhecerem esse bebê e essa criança. E quando a gente diz essa abordagem centrada, você levar em consideração a criança em todos os seus aspectos, não só durante a 1 hora que ela está em terapia. Então você precisa olhar para o universo da criança, como que ela tá, onde ela está inserida. Não adianta eu fazer a minha intervenção, fechar a porta da sala, fazer a minha intervenção e devolver a criança. Com certeza. Sem querer saber aonde ela passa as outras 23 horas do dia, quem cuida dela, com quem que ela brinca, quem que alimenta. Não dá, simplesmente não dá para não pensar mais que vai ser. Nunca, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por melhor que seja a sua 1 hora de terapia. Não dá para ser assim. Com certeza. E levar em consideração também as vontades, né? Assim, na questão da abordagem centrada, assim, eu tenho a minha opinião do quais seriam os meus objetivos terapêuticos com essa criança, as necessidades que eu acredito que, se eu encontro o Léo agora, o que eu acho que o Léo precisa, pensando na minha intervenção de fisioterapia neurofuncional, mas eu tenho que levar em consideração o seu olhar. O que você está buscando para ele? O que é importante para vocês nesse momento? E a gente alinhar, não digo que a gente... Às vezes eu já ouvi profissionais falar, mas você vai fazer o que o pai manda, a mãe manda. Não é isso, a gente está trocando, nós estamos juntos para você falar assim, eu posso querer uma troca de passo, você fala, puxa, Rebeca, mas se ele segurar um pouquinho mais a cabeça, ou na questão da alimentação, então são questões, ou ele conseguir rolar um pouquinho, vai me ajudar no vestir e despir, a gente vai ver juntos, né? E se você falar, não, mas realmente para mim esse é importante, eu como profissional tenho responsabilidade de apresentar as consequências do que você está pedindo, de priorização terapêutica, né? O Renato até colocou sobre a luxação de quadril, a forte espasticidade do Léo, isso é uma coisa que eu não queria deixar passar de falar, né? Então, quando eu falo de uma orientação domiciliar, olha, ele precisa ficar todos os dias 1 hora no parapódio. E eu já tive mães falando para mim, não dá. Eu vou ser honesta com você, eu não vou mentir, eu não vou colocar. Tá certo ou tá errado? Cada um tem a sua realidade. Eu, como profissional, o que eu tenho que apresentar? Falo assim, aqui, as evidências mostram pra gente que a vigilância de quadril ela tem que acontecer para prevenir cirurgias de luxação. Então, se a gente não fizer nada e essa criança não descarregar peso, uma criança que não fica em pé, tem pouca movimentação voluntária, e não fizer nada, o quadril dela naturalmente vai luxar. Isso está muito robusto na literatura, mostra pra gente que isso vai acontecer, principalmente nas crianças, volto para a classificação, que é o GMFCS 4 e 5, né? Então a gente tem acima de 75% de probabilidade de luxação de quadril.
nessas crianças. Então, vai evoluir para uma luxação se a gente não fizer nada. E daí você vai ponderar com a família como que vão ser as prioridades das orientações domiciliares. Com Porque em certeza. terapia eu não posso gastar 60 minutos da minha terapia com uma criança em pé estática no parapódio. Isso, o ideal é que isso seja feito em casa, porque em terapia a gente vai entrar com atividades mais dinâmicas e funcionais. E Então, chegar também num acordo, né? Com, assim, tentar mostrar para os pais, né? É o que vocês fazem. O Léo, por exemplo, ele tem uma super dificuldade de usar órtese, que eu já cheguei a pensar que a dificuldade era minha. Até que chegou um determinado momento que a gente não sabia mais o que fazer, porque ele ficava tão irritado, tão nervoso, que ele mudava o padrão dele, que a gente ficava com medo dele ter crise convulsiva. Então, eu não fazia o tempo todo, não, né, não consigo, é uma criança que não deixa, fica muito irritado, e assim, a gente sabe que um dente nascendo nele gera crise convulsiva. Cada dentinho foi uma crise. sim. Então, a órtese também pode ser, mas assim, o que eu posso fazer, né, para que pelo menos ele vá acostumando? É uma força de vontade que os pais têm que ter, né? E isso eu acho que a Ayla faz muito bem com as meninas. Ela, inclusive, mostra, né, como ela faz. Quem tiver a oportunidade de seguir a Ayla lá no Rotina Especial, a Ayla Martins, ela é uma pessoa que consegue fazer isso com duas crianças. Assim, quando eu olho aquilo, eu falo, meu Deus, né? São tudo em dobro, né? Tudo em dobro, e ela tá lá fazendo. É uma responsabilidade compartilhada, né, Carla? Eu acho que não, cada um tem uma jornada de vida, uma realidade e prioridades. Mas quando o terapeuta compartilha a responsabilidade com os pais, e os pais são claros no que eles conseguem fazer nesse momento ou não, a gente vai precisar dividir essas possibilidades. Sim. Quando você diz assim, eu não vou bancar do Léo ficar compulsionando porque ele está chorando muito com uma órtese. Eu falo, não, mas você tem que colocar mesmo que ele chore, porque pode levar a uma internação, porque ele vai entrar em mal convulsivo, né? Mas eu preciso esclarecer com você que, assim, o não uso da órtese, num caso de um pé espástico, vai trazer uma deformidade. Então, vamos tentar sentir, assim, quanto que seria o mínimo de uso? Será que em alguns momentos que ele ama aquele desenho maravilhoso e a gente coloca a órtese, tendo certeza que isso não está machucando o pé dele, né? Será que a gente consegue negociar com o Léo o uso da órtese? Exatamente. Então, tudo a gente tem que negociar que com a criança, né? Você vai negociando, já fala para você que momento do seu dia você acha que dá para a gente tentar. Né? A gente fazia isso, saía da clínica, né, com a órtese, e chegava em casa, e eu, né, estendia o máximo que eu conseguia, mas chegava um momento que ele começava a ficar super irritado. Aí você tira, claro. Tirava. E também, né, às vezes é o próprio equipamento, né? Então, de repente, isso que a gente tem que ter produto... certeza sempre. Se não está machucando, né? O que está acontecendo para a criança não aceitar, né? Com certeza. Bom, equipamentos, né? A gente era uma pergunta até que eu ia fazer para você, quando e quais adquirir? Quer falar alguma coisa sobre isso também? Muita coisa sobre isso. Teve um Gente texto do muito céu. lindo ontem que eu compartilhei nos meus stories acho que a mãe da Maria Alice, se eu não me engano, falou sobre a questão dos equipamentos ontem, e foi um texto muito sensível, muito emocionante, que faz a gente repensar muito sobre a maneira que a gente aborda os pais na orientação de equipamentos. E quando a gente está pensando nas crianças pequenas, você vai chegar descarregando que precisa de órtese, de colete, de luva, de parapódio, de andador, de colar de algum suporte cervical, de uma cadeirinha de posicionamento na escola, outra em casa, do carrinho adaptado, da cadeirinha do carro. A gente tem uma lista gigante de equipamentos, né? Não desvalorizando a função de cada um. Mas quando a gente prescrever, vai ser muito individual. Não tem uma lista para uma criança nível 5, ela precisa disso, 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 disso. Não é assim, né? Você tem um momento de vida de cada criança, a realidade de reabilitação, né? Então, como que é o programa terapêutico de cada um? Quanto tempo ele passa em casa? Quanto tempo ele passa no carro para as terapias? Quem que vai estar cuidando dessa criança para garantir que ela vai estar bem posturada no parapódio, por exemplo? Então, dependendo quem é o cuidador, será que aquele vai ser o melhor momento, né? Quantas vezes a gente já pegou criança com bolha no calcanhar porque não estava com o pé bem posicionado na órtese? Porque lá na escola não sabiam, tirava a órtese e não sabia colocar de volta. Então é melhor não colocar, porque vai machucar. Vamos negociar outros momentos que outras pessoas coloquem com maior segurança.
Então, a lista de equipamentos não tem receita pronta para prescrição de equipamentos. É um olhar muito individual. Eu tenho uma gama enorme de parapódios, de andadores, de coletes, de cadeirinhas. Isso vai ser muito individual. Você tem que avaliar o padrão da criança, a realidade da família, o ambiente que tem, porque eu vou prescrever um monte de equipamento para uma família que mora num apartamento de 50 metros quadrados. Onde que ela vai colocar tudo isso? Pois é. Com certeza, é complicado realmente você contar o custo de tudo isso, né? Além do custo, claro. Bom, e sobre o ortostatismo, né? Precoce, o que você poderia falar pra gente? Bom, aí por toda essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente já consegue ter a ideia de como realmente precisa ter uma avaliação, né, de um profissional saindo da UTI, né? Totalmente diferente, é outro foco. Quando a gente fala em ortostatismo, especificamente do ortostatismo precoce, né, o precoce dele, na literatura hoje em dia a gente já encontra com 9, 10 meses de idade, essa criança já deve ser começada a colocar de pé. Então, quando eu olho para o desenvolvimento motor típico, o bebê de 9, às vezes 8 meses já se puxa de pé. Então, ele já está tendo informação de carga nesse quadril. Para a gente evitar a luxação de quadril, a gente precisa que o acetábulo femoral, a gente tem que ter descarga de peso. A gente tem que ter uma modelagem óssea favorável. E isso pode ser, né, quando não é feito de forma ativa no desenvolvimento motor típico, ele vai precisar ser feito de forma passiva. Isso está bem descrito na literatura que vai prevenir a luxação de quadril ou vai minimizar a evolução dela. O tempo de ortostatismo ele vai crescendo, não estou sugerindo que o bebê de 9 meses de idade, 10 meses de idade seja colocado por 1 hora no parapódio. Mas depois de 12 meses de idade, mais ou menos, toda criança já tem que estar assimilando como rotina diária o ortostatismo. Nas crianças 4 e 5, né, ele vai ser passivo num parapódio. As crianças que desenvolvem marcha, têm mais mobilidade de pé, eu não tenho necessidade de colocar essa criança de forma estática num parapódio. Mas as crianças que não têm ortostatismo ativo e voluntário, ele precisa sim estar bem posturado no parapódio, na postura ereta, de pé, com descarga de peso nos pezinhos, por 40 a 60 minutos para a gente se beneficiar tanto de prevenção de luxação de quadril, melhor sistema circulatório, gastrointestinal, densidade óssea, né? E além de tudo isso, a criança gosta de ficar de pé. Ela pode não gostar no primeiro dia, ela pode estranhar, mas com tudo isso eu dou uma informação, um alerta diferente, um controle cervical diferente no momento do brincar. A informação, né, a formação dessa programação corporal dele de pé é o que a gente quer levar. Com certeza. Eu ia falar alguma coisa para você, mas... bom, vou deixar em aberto aqui, gente. Faltam 2 minutos para a gente terminar essa live. Porque eu comecei um pouquinho antes, né? Eu entrei um pouquinho antes e não percebi, entrei. Só tem um monte de pergunta aqui pra gente responder. Eu tô baixando aqui, tem um monte. Eu sugiro a gente sair, né? Pra não correr o risco do Insta, né, derrubar de repente a gente por algum motivo, que eu não sei se eles ainda estão fazendo isso, né? Se ainda tem 1 hora. E aí a gente retorna já. Eu só vou salvar a live e retorno. Tudo bem para você? Tá ótimo. Eu não sei se a gente consegue acessar as perguntas aqui, se você tiver com elas acho que não vai conseguir. Tá, daí quem quiser ainda que a gente responda, a gente abre mais uns 15 minutinhos para responder. Se a pessoa quiser entrar de novo na outra live e colocar a pergunta pra gente, a gente não acho melhor. Ela. Pode ser. Tá ótimo. Pode ser, pessoal. Então voltem, tá? A gente não tá terminando a live, é só realmente por segurança para poder deixar essa live gravada. E daí vocês perguntam novamente e a gente, né, o que a gente lembrar aqui, a gente vai falando. Tá ótimo. Não vou nem me despedir. Então tá bom, tô encerrando. Até. Até.